Começando aqui o backstage com o professor Fernando Pellegrino, professor da UFRJ e está batalhando aí pelo marco de ciência e tecnologia. Estamos conversando aqui sobre a FAPERJ, fomento, né? Comentando sobre os índios. Vamos lá, vamos continuar o nosso papo. Os índios, quando eu era presidente da FAPERJ, eu dei bolsas para índios. Porque os índios, alguns deles estavam estudando, antropólogos, e eles tinham que fazer a documentação da sua cultura lá em Paraty, Paraty-Mirim. É um resíduo, né, quase extinto do Tupi-Guarani. E aí eu dei uma bolsa, uma antropóloga líder do Museu Nacional assumiu a coordenação e nós fizemos esse projeto muito interessante que produziu uma documentação que depois foi confrontada com os índios Sioux dos Estados Unidos, porque havia uma hipótese antropológica que dizia o seguinte, que esses índios Sioux, os nossos Tupis-Guarani, tinham alguma coisa a ver do ponto de vista dos ancestrais. Então, a documentação foi muito importante para isso. Estou falando de um evento exótico, assim, diferente, né? Mas a criação da internet foi na minha gestão, em alta velocidade. A Rede Rio. A Rede Rio aqui em alta velocidade, porque São Paulo botou 9 kbps por segundo e nós inauguramos com 64 kbps por segundo. O Rio de Janeiro pode ficar atrás. E eu banquei isso da Telerge e foi muito importante criar um canal nosso da Embratel, na época do Renato Acha. Então fizemos um canal pela San Diego, no Centro de Computação de San Diego, da Califórnia. Enfim, e outros episódios. Eu acho que a FAPERJ tem eventos de divulgação, tem uma política de divulgação que poderia acolher iniciativas de televisões locais que pudesse fomentar a comunicação entre a produção da ciência e a sociedade. Porque se essa sociedade não tiver consciência da importância do que nós estamos falando aqui dentro, ela vai ficar rude. Vai ficar apoiando políticos que não tem nada a ver a isso. Dando valor. Eu fico feliz em ver que o Congresso tem uma frente nacional parlamentar pela ciência e tecnologia de todos os partidos, liderada pelo Cisal Ci. Eles se reúnem periodicamente. É muito importante isso, porque independente das cores partidárias, eles se unem para defender um tópico nosso, né? Nós tivemos aqui agora, recentemente, a questão da redução do orçamento da FAPERJ, 2% para 1%. Como é que o senhor vê isso? Olha, na época, a gente sofreu muito em cumprir esse item constitucional. É muito difícil. Olha, vou te falar uma coisa. Fazer lei e fazer política pública é fácil. Aliás, é minha tese de doutorado. Enunciar leis, enunciar decretos, políticas, isso é a coisa mais fácil para um governo. Muito difícil é colocar em pé essa política. Porque existem diversos outros fatores que você não domina. Por exemplo, alguém seria capaz de prever essa profunda crise econômica que nós estamos vivendo? Não existia. Existia uma possibilidade de crise, mas essa crise que ainda não acabou, nós estamos descendo, desemprego, falta de investimento, falta de confiança e tudo mais, isso é uma crise que não estava prevista. O pior que fosse o cenário que se desenhasse. Então, isto afeta a economia do Estado do Rio de Janeiro e dos outros estados e do Distrito Federal. Por quê? A receita do Estado é basicamente o ICMS. A maior receita do ICMS. E ICMS é um imposto muito sensível à economia, ao consumo. Se baixa o consumo da população pela renda, pelo desemprego, porque as empresas quebram, não tem investimento, você baixa a arrecadação. Baixando a arrecadação, o que o governante vai fazer? Ele não tem uma reserva. O país não tem reserva, né? Tem reserva, tem uma dívida de 3 trilhões de reais, quase 60% do PIB, né? 47% do orçamento nacional. Se eu fosse falar aqui a verdade, como eu quero falar agora, eu vou te falar alguma coisa. Vou falar plenamente. Não há economia do conhecimento nesse país enquanto a taxa de juros não for baixa. Porque um empresário que tem 10 milhões de reais, por exemplo, para investir numa nova tecnologia, ele não vai investir nessa nova tecnologia porque ele tem um risco muito alto. As novas tecnologias, qualquer tecnologia nova, tem um risco de fazer. Porque bancar esse risco é preciso de um desprendimento. Só o governo que faz em certas ocasiões. E um empresário que tem 10 milhões, ele aplica numa letra do Tesouro. Há um ano, ele ganha 15% ficando em casa, sem fazer nada, sem correr risco. 15% é uma rentabilidade que nenhum setor industrial tem por ano. Então, como é que ele vai investir na inovação?
Agora, por outro lado, nós temos aí a questão das startups, essa nova garotada investindo. Como é que o senhor está vendo isso? Não, eu acho que nós temos quase todos os ingredientes para florescer uma indústria do conhecimento na nossa terra. Porque nós temos uma garotada empreendedora, temos um povo criativo, temos as universidades sendo pesquisa, temos vontade, temos mercado para isso, um desejo muito grande. Só que o suporte financeiro para você viabilizar um negócio inicial, sobretudo nos 3 primeiros anos, é fundamental. Ora, você diz assim, o Silicon Valley na Califórnia, ele tem muitas empresas foram criadas, mas preste atenção, leia o livro da Mariana Mazzucato, O Estado Empreendedor, que ela analisa o caso dos americanos. Quem gerou esse iPhone, que hoje aquele Macintosh, né? Na época, fabrica, que é o maior produto de inovação do mundo, quem fez a tecnologia básica daquilo foram instituições públicas dos americanos, ou dinheiro público. Quem apostou no risco, aquele sistema de tocar na tecla, foi o governo americano, que financiou a Universidade da Califórnia, qualquer uma daquelas do Silicon Valley. Então, o governo americano sabe disso, que essa fase do risco, só um governo, poder público, pode investir naquilo, não é empresário. Isso é ingenuidade. É uma ingenuidade do Brasil. Eu acho que é ingenuidade. Alguns são, eu acho que usam até má fé. Porque vender a ideia de que nós temos condições de fazer inovação sem o suporte financeiro. O artigo 152 da Constituição diz o seguinte: os bancos são para promover o desenvolvimento local da nossa economia nacional. Eles não são para fazer o que estão fazendo hoje. Eles estão crescendo a uma taxa de 30%. Eu não sou eu que estou falando isso, todo mundo sabe, está nos jornais. Enquanto a economia nacional projeta menos 3,5% do PIB. Como pode? A economia do Brasil cresce para baixo e a economia dos bancos, que não produz um pé de cadeira, não produz um saco de cimento, não produz nada. Ele só empresta o dinheiro e suga do real o que você produz com o seu trabalho. Aqueles que estão assistindo sabem disso. Você produz alguma coisa, um serviço, você dá uma aula, você produz alguma coisa na sua vida, a startup. Agora, o que o banco produz? O banco não produz nada. Ele tem que ajudar os outros, porque o benefício será o bem social da sua economia, da sua sociedade, a paz social, a segurança, o emprego dos seus filhos, de todos. Isso é o benefício do banco, e não predar a economia. O Brasil não tem futuro, e eu acho que a crise hoje pode ajudar a fazer isso, porque nós estamos no meio de uma crise profunda, um turbilhão imprevisível do seu fim. É um momento paradoxalmente importante para refletir sobre o que fizemos até hoje. Olhar para trás e dizer, o que é que nós fizemos para dar tanto errado assim? Do ponto de vista político, os políticos se verem agora, criaram isso. Agora, do ponto de vista econômico e social, nós não podemos caminhar na mesma direção. Diga, peraí, taxa de juros. Você compra uma camisa hoje por R$100, daqui a 12 meses, você vai pagar 300, 400 reais. Ou seja, você compra uma camisa e foram 2 outras camisas, foram para quem? Dá 300 reais, 3 camisas foram para quem? Não foram para ninguém. Podia ser eu podia ter comprado 3 camisas, ao invés de ter comprado uma. Quem que ia se beneficiar? Bom, talvez seja excesso para mim, mas a indústria ia gostar. O empregado da indústria ia gostar, porque ia ter emprego, ia ter produção, ia ter comércio. Entendeu? Nós estamos numa ciranda realmente é muito complicado, mas para fazer isso é preciso que a sociedade tome pé nesse diagnóstico. O capital, o dinheiro, não é tudo. Ele é um instrumento de promover o progresso. No Brasil está o inverso. Nós estamos fazendo a economia para encher os bolsos dos banqueiros, né, do sistema financeiro. Errado politicamente, errado socialmente, errado juridicamente e errado eticamente. Professor, obrigado. Estamos encerrando aqui os bastidores maravilhoso com o professor Fernando Pellegrini. Até já.